Livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 10 diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a estatuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra o sangue nem a carne, mas sim contra os príncipes, contra a potestade, contra o principado das trevas deste século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus, havendo feito ficar firme. Está, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando o pé na preparação do evangelho da paz, tomai sobretudo o escudo da fé, qual pode pagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com todas as orações, súplica e Espírito, vigiai, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado abrir da minha boca palavra como confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, amém? Vamos ver uma oração a Deus. Senhor Jesus queridos, neste momento, meu Pai, estamos em oração, ó Deus, na Tua presença nessa noite, ó Pai, pedindo a Ti, ó Deus querido, a Tua grande e infinita misericórdia, venha abençoar nossas vidas nessa noite, e abençoar o Teu povo que aqui estão, ó Pai, eu apresento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, e tenho certeza que Deus nessa noite, glória a Jesus, Ele tem uma palavras gloriosas para nós, amém? Aqui, irmãos, Deus usando o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem aos irmãos de Efésios, né? O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe essa mensagem para os irmãos de Efésios, e essa mensagem também para nós no dia de hoje, que estamos aqui. Hoje, ela serve mais para nós, que estamos vivendo no tempo de hoje. Então, aqui Deus usando o apóstolo, dizendo: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a estatuta cilada do diabo. Veja bem aqui, irmãos, que Deus usava agora o apóstolo Paulo, para que trouxesse essa mensagem aos irmãos de Efésios, dizendo para eles: meus irmãos, fortalecei-vos na força de todo o poder de Deus, revestir de todo o poder de Deus, para que possa estar firme, ficar firme, né? Revestivos de toda a armadura que Deus tem, glória a Jesus, para quê, irmão? Para nós continuar, glória a Deus, marchando firme na presença de Deus. O apóstolo Paulo agora preocupado com aqueles irmãos, né? Aqueles que já tinham aceitado a Cristo como Salvador, aqueles que já eram cristãos, Paulo trazia essa mensagem para eles: revestivos de toda a armadura de Deus, porque agora para frente vocês vão ter que lutar contra o príncipe das trevas, mas vocês vão revestir da armadura de Deus e ficar firme, para que possa enfrentar os dias maus. E a Bíblia diz aqui: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra a estatuta cilada do diabo. Por quê, irmãos? Porque nós temos um adversário que luta contra nós de dia e de noites. No momento que nós aceitamos a Cristo como o Salvador das nossas almas, a Bíblia diz que esse inimigo chamado Satanás, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor nos protegendo. Então veja bem que o diabo agora está ao nosso derredor, armando cilada para nós, armando cilada para as irmãs, para os irmãos, para que possa pegar você numa cilada e distanciar você da presença de Deus. Porque o diabo sabe, irmão, que no momento que você entregou a tua vida para Cristo, você sai de ser criatura e passa a ser chamado filho de Deus. E quando você é filho, você passa a ser herdeiro das promessas de Deus. Você possa ser herdeiro de Deus, porque o filho, ele tem uma herança para receber, amém? E o diabo sabe que quando o homem entrega a sua vida, a mulher entrega a sua vida para Deus, ele larga de ser criatura e passa a ser chamado filho de Deus. Você tem uma promessa gloriosa para receber de Deus, você tem uma herança para receber de Deus, você passa
está incluído no Novo Testamento da Palavra de Deus. Por isso que a Bíblia disse Novo Testamentos, amém? Jesus escreveu o Novo Testamento. Nós agora pertencemos ao Novo Testamento. Nós não pertencemos ao Testamento Antigo, né? Porque o Testamento Antigo seria para o judeu, que seria a lei, que seria as profecias do passado, para Jesus. Agora nós pertencemos ao Novo Testamento que Cristo preparou para nós. E esse Novo Testamento nós estamos incluídos. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos a Cristo como Salvador, nós passamos a pertencer a esse Novo Testamento. E esse Novo Testamento um dia ele vai ser aberto e vai ser distribuído a riqueza que Deus tem para os seus filhos, a riqueza que Jesus tem para os seus filhos, amém? Mas somente aquele que vai estar com o seu nome escrito no Novo Testamento, no livro da vida. E aqui agora, Satanás vai lutar. Por quê? Porque ele sabe que se o homem permanecer até o fim, o homem vai sair da luta, da tribulação, da tristeza, para entrar no reino dos céus. E o diabo conhece o reino do céu. O diabo sabe o que é o céu. O diabo sabe que tem a árvore da vida. O diabo sabe que tem o rio da água da vida. O diabo sabe que Deus tem algo importante para aqueles que ali subir, porque o Satanás era um dia dali, diz a palavra de Deus. Então ele vai lutar para quê? Para distanciar o homem da presença de Deus. E como que o Satanás vai fazer isto? Armando ciladas, para a pessoa cair nas suas próprias ciladas, e muitas vezes, quando cai, se distancia da presença de Deus. E Paulo estava dizendo aqui que era para os irmãos revestir da armadura de Deus e vigiai, para ficar firme contra a estatuta cilada que o diabo armaria. Aí disse mais, porque nós não temos que lutar contra o sangue e nem contra carnes, né? Mas sim contra potestades. Nós não temos que lutar contra o irmão, contra irmãs, contra as pessoas deste mundo, mas nós temos que lutar contra o príncipe das trevas, chamado Satanás. Desde o momento que o diabo levanta uma pessoa, muitas vezes, para combater contra você, não é a pessoas, amém? Todo ser humano, ele tem um amor em sua vida, todo ser humano, ele ama um outro, mas muitas vezes esse amor não só manifesto, porque o diabo não deixa, Satanás não deixa, o diabo ele entra no meio e coloca nos pensamentos das pessoas, para que as pessoas vivem intrigas, em dissensões, porque ele sabe que isso não agrada a Deus, aleluia. Então por isso que está dizendo, não temos que lutar nem contra o sangue e nem contra a carne, mas sim contra potestades, contra as obras do diabo nas regiões celestiais. E aonde que está essa região celestial? No espaço. A Bíblia diz que Satanás ele está no espaço, e ele está ali lutando, batalhando, para que a nossa oração não chegue na presença de Deus. Ele luta de dia e de noite, para que nós não desanimamos, né? Para que nós se distanciamos da presença de Deus. Então ele fica no espaço, impedindo a oração do meu irmão, a oração da minha irmã, chegar até a presença de Deus. A Bíblia disse que um certo dia Daniel orava a Deus, para ter uma definição de uma visão que ele teve. E a Bíblia diz que o primeiro dia da sua oração, que Daniel orava, Deus ouviu a sua oração. Mas naquela época, quem trazia a definição das visões seria os próprios anjos de Deus. E a Bíblia diz que um anjo de Deus desceu para entregar o discernimento daquela visão para Daniel. E a Bíblia disse que esse anjo, glória a Jesus, ele ficou preso no espaço por 21 dias preso, que o diabo não deixava ele ir, nem voltar para trás e nem descer para a terra para entregar a definição da visão para Daniel. Mas Daniel continuou orando. A Bíblia diz que 21 dias de oração, quando estava, glória a Jesus, completou 21 dias, glória a Deus, a Bíblia diz que Deus enviou outro anjo e lutou contra Satanás, contra aquele anjo descia e entregava a definição da visão para Daniel. Então veja bem, irmãos, que o diabo, ele luta, ele batalha. Agora, se nós não estiver firme, revestido da armadura de Deus, nós perdemos esta guerra, amém? E a Bíblia disse mais aqui, está firme, tendo surgido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Nós só podemos vencer o Satanás com a verdade. Qual é a verdade da palavra de Deus? Nós não podemos vencer o diabo, irmãos, muitas vezes não estamos na verdade. Se nós não estivermos na verdade,
nós não conseguimos vencer o maligno, mas se nós estivermos na verdade, nós conseguimos vencer. Por quê? Porque a verdade, ela tem poder. E disse mais: calçai o pé na preparação do Evangelho da paz. Nós temos que ter o Evangelho de Cristo em nossa vida, o Evangelho da paz, aquele Evangelho que transforma, aquele Evangelho que dá vidas. Nós temos que estar calçados os nossos pés, glória a Jesus, com esse Evangelho. E disse: tomai sobretudo o escudo da fé, para que pode pagar todos os dados inflamáveis do maligno. A fé é muito importante para nós, né? Por quê? Em primeiro lugar, nós acreditamos que Jesus um dia morreu na cruz do Calvário e morreu para nos salvar através da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Nós acreditamos que as promessas que Deus tem dentro da Bíblia, ela vai se cumprir em nossa vida. Isso é através da fé. Como você tem fé para receber uma cura, você tem fé para receber um milagre, fé para receber uma bênção do Senhor, nós temos que ter fé também para nós ter a nossa salvação. Acreditar que tudo que Deus tem para nós é coisas boas, e acreditar também o que Deus está nos alertando para que nós venha vigiar e ficar firme contra a estatuta cilada do diabo. E a Bíblia disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o principal que nós podemos vencer o inimigo, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmão, nós não conseguimos vencer, glória a Jesus, os inimigos. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é a única que traz para nós, glória a Jesus, é a verdade. E essa verdade, glória a Jesus, é o que nos dá força para nós vencer os inimigos. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é a espada, é a espada, é o Espírito e a palavra de Deus. Aí disse mais: orai em todo tempo, em oração e súplica no Espírito, vigiando. Nisto, em toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui a Bíblia não está dizendo que você tem que orar, glória a Jesus, para o santo que muitas pessoas que dizem que é Aparecida, o José, o Bastião. Não é isso que a Bíblia está dizendo, glória a Jesus. Quando a Bíblia diz orai por todos os santos, é orai um favor do outro, porque cada irmão, cada irmã que é servo do Senhor, ele é um santo na presença de Deus. E a Bíblia diz que esses, glória a Jesus, devemos orar um favor do outro, para que possa vencer os nossos inimigos. Amém? E a Bíblia disse mais, ainda: orai em perseverança, orai por todo o tempo, em oração e súplica, em espírito, e vigiai, nisto que toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Aí Paulo dizia: e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, as palavras de confiança, para me pregar o Evangelho de Cristo. Então veja bem, irmãos, glória a Jesus, que nós aceitamos Jesus, né, como Salvador das nossas almas. Desde o dia que nós aceitamos Jesus, nós passamos a fazer o que? Obedecer a palavra de Deus. Glória a Jesus. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela é muito importante para nós. Amém? Veja bem aqui o que disse Romanos capítulo 8. Olha o que ele disse: portanto agora, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então é dessa maneira que nós temos que andar na presença de Deus. Nenhuma condenação há para que que anda segundo Cristo, que anda através de Jesus, porque esse andará no Espírito, esse viverá no Espírito, para que possa ficar firme contra a estatuta cilada de Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 14 disse: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são esses filhos de Deus. Aí continua dizendo mais aqui, 16: mesmo testificando como nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiro também de Deus, herdeiro de Cristo, certo que como Ele padeceu, também nós padeceremos, mas como Ele seja glorificado, nós também um dia vai ser glorificados. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós, glória a Jesus, que somos chamados filhos de Deus, que nós nascemos no Espírito, nós passamos a ser chamados filhos de Deus, e somos herdeiros. Veja bem que Deus tem uma herança para nós, que não é para comparar com as coisas dessa terra. Glória a Jesus. Hoje aqui, muitas pessoas dizem que é rico, né? Diz: eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, glória a Jesus, mas é um pobre, né?
É um pobre, diz a palavra de Deus, porque ele é rico na terra, mas quando morre, glória a Deus. Agora a nossa riqueza ela é eterna, glória a Jesus, a nossa riqueza ela é eterna, e nós que somos filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, então nós temos que ter essa riqueza eterna. Então por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, glória a Jesus, que esses ficavam firmes. Olha, meus irmãos, luta, continua batalhando, glória a Jesus, e fica firme contra a estatuta cilada do diabo. Por quê? Glória a Jesus, porque vocês vão ter uma herança eterna, amém? Glória a Jesus. Aí disse mais aqui em Gálatas capítulo 5, e o versículo 1 disse: está pois firme na liberdade com Cristo vos libertou, não torne colocar vós debaixo do jugo da servidão. Então nós temos que ficar firmes, da maneira que Cristo nos libertou, glória a Jesus, para que nós possamos continuar firme na presença de Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus está voltando, aleluia, e quando Cristo voltar, veja bem, quando Cristo voltar, as trombetas vai tocar, amém? E quando as trombetas tocar, aquele que tiver, glória a Jesus, ele pode estar dormindo, ele pode estar acordado, ele pode estar trabalhando, ele pode estar onde estiver, ele vai escutar. Por isso que Jesus um dia falou, através da sua palavra, trazendo uma palavra, dizendo: olha, terá dois no campo, um será tomado e o outro deixado. E a Bíblia diz: terá dois no moinho, um será tomado e o outro deixado. Aí a Bíblia continua dizendo: se tiver dois deitados numa cama, muitas vezes um será tomado e o outro deixado. Por que Jesus fez essa comparação e trouxe estas palavras? Por quê? Porque quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, vamos supor que seja pela manhã, vai ter países que vai ser à noite, glória a Jesus, vai outros países vai ser à meia-noite, que todos os países, vários lugares são diferentes os fuso horários, glória a Jesus, mas todos, pode o que estiver dormindo, o que estiver acordados, o que estiver trabalhando, vão escutar as trombetas de Deus tocar, meus irmãos, e aí tenho certeza que vai escutar uma voz, dizendo: aí vem o noivo, e aí nós vamos nos encontrar com Cristo, amém? Vamos fazer uma oração a Deus, vamos falar com Deus nessa noite, para que Deus venha nos abençoar mais e mais. Vamos orar. Senhor Jesus querido, neste momento, eu apresento nas tuas mãos, ó Deus, todos os irmãos, todas as irmãs, ó Pai, que se encontram na tua presença, meu Deus, que ouviu a tua palavra, que essa mensagem continua falando os seus corações e em suas vidas. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala mesmo conosco, ó Deus, eu entrego nas tuas mãos, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, todos, ó Pai, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém?